noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus possa estar sempre presente em nossos corações e que Ele possa nos amparar e sustentar na tarefa que nos propomos a fazer em seu nome. É sempre com muito prazer que eu aceito o convite de estar aqui junto, na casa de Eurípides de Barçanufo, para pensarmos juntos doutrina espírita nessa noite friozinho, gostosa. Difícil ter no Rio de Janeiro uma noite dessa. É um inverno especial, né? E é bom estarmos aqui, né, nesse calor humano, nessa troca de experiências, nessa valoração do ensinamento da doutrina espírita que aqui viemos buscar, aqui viemos encontrar. E como a casa me deixa com a liberdade de escolher o tema, pensei em discutir hoje um pouco sobre o mundo em que nós vivemos. Nós estamos vivendo num mundo em que as notícias acontecem muito rapidamente, em que nós somos bombardeados permanentemente com notícias em tempo zero do mundo inteiro, em que há uma permanente crise de crédito, eu diria de credibilidade, que é muito pior do que de crédito. Nós não temos mais confiança nas instituições, nas pessoas que representam o poder. Nós não confiamos, na realidade, em mais ninguém. Nós vivemos num mundo de desconfiança. Nossas casas são cercadas. Vivemos em condomínios, todos cercados. Eu vejo observando telas de arame enrolada, cerca elétrica. Nós temos medo de andar na rua. Nós temos medo de crianças pequenininhas no sinal, fechamos o vidro. Nós vivemos numa insegurança muito grande. E isso vai dando uma sensação de desânimo, vai dando uma sensação de impotência para lidar com isso. E recentemente, por estar na casa de Eurípides de Barçanufo, eu me lembrei disso, pela médium Sueli Caldas Schubert, veio uma mensagem de Eurípides de Barçanufo, falando da responsabilidade do espírita num mundo como esse, no momento em que nós vivemos. Que o espírita e o cristão, segundo a definição de Kardec, são a mesma coisa, tem uma responsabilidade sobre a manutenção do seu estado interior de harmonia e de equilíbrio e na contribuição para que esse estado de harmonia e de equilíbrio possa existir também naqueles que o cercam. E aí a gente se pergunta, mas como manter uma harmonização, como manter um otimismo, quando todas as notícias que nos bombardeiam são naturalmente desanimadoras? Quando eu falei que existe uma crise de credibilidade, existe uma não confiança. Como ser otimista quando a gente não confia? O cristão, por definição do próprio Senhor Jesus, ele é alguém que dá respostas diferentes aos estímulos que recebe do comum das criaturas. Quando ele disse, quando alguém convida você para a tua mesa, você automaticamente fica obrigado a convidar essa pessoa para a tua mesa. Quando alguém te dá um presente de aniversário, talvez você fique obrigado no aniversário daquela pessoa a dar um presente àquela pessoa. Se alguém te cumprimenta, naturalmente, por educação, por etiqueta. Etiqueta é uma palavra curiosa, etiqueta quer dizer uma ética pequena. Nós confundimos ética com etiqueta, de sermos educados, de darmos uma resposta cortês a quem nos é cortês. Isso é etiqueta, isso é educação, de usarmos os talheres corretos. Isso quando sabemos, que às vezes bota tanto talher e tanto copo na frente, que é melhor esperar alguém usar para ver como é que aquilo funciona. Isso é etiqueta, isso é norma de conduta social, mas isso não é ética. Ética é algo muito superior a isso. Ética não tem a ver com educação social, com comportamento adequado em situações diferentes. Jesus fala de ética, Jesus fala de uma moralidade diferenciada, de alguém que responde de forma diferenciada aos estímulos que recebe. Quando ele fala da necessidade de perdão, quando ele fala do amor aos inimigos, é uma resposta diferente. Porque se a gente responde a quem nos dá
um bom dia, nada mais fazemos do que um ato de educação. Agora, convidar para a mesa quem não pode nos convidar para dele, tratar bem quem nos trata mal, isso é diferente. Isso é uma resposta diferente. Isso é uma forma de ser diferente. E essa é a proposta do cristão. Que se a gente fizer, como Jesus disse, se você só faz o que o outro faz, isso não te diferencia de nada. O que diferencia o cristão é o comportamento diferente. É a reação diferente ao estímulo comum. Existe um estudo da área da psicologia comportamental que fala do chamado comportamento de manada. Não sei se vocês já ouviram falar do comportamento de manada. Vou fazer uma experiência aqui com vocês. Eu vou pedir que vocês coloquem a ponta do dedo na ponta do nariz, por favor. Podem fazer isso. É uma dinâmica, tá? Ok? Eu vou agradecer profundamente àqueles que não colocaram a ponta do dedo na ponta do nariz. Porque não existe a menor razão para vocês fazerem isso. Qual é a razão de, no meio de uma reunião espírita, o orador parar para pedir que vocês coloquem a ponta do dedo na ponta do nariz? Não existe nenhuma razão para isso. Isso é o chamado comportamento de manada. É claro que vocês fizeram por cortesia a mim, obviamente. Por educação. E eu agradeço. Tá? Mas isso é o chamado comportamento de manada. Porque um faz, todo mundo faz. Já viram nos estádios, aquela ola? Que um levanta, sai todo mundo levantando com a mão assim. Não tá... O cara que fica sentado é o estranho. Mas ele se negou a ter um comportamento de manada. Como nós vivemos muito juntos, cada vez mais as cidades estão nos colocando mais próximos uns dos outros. Na década de 50, aqui no Brasil, estou falando de Brasil, dados do IBGE, 20% da população brasileira, que era bem menor do que é hoje, obviamente, vivia nos grandes centros. Viviam nos grandes centros. E 80% da população brasileira vivia fora dos grandes centros, nas zonas rurais. Hoje está invertido. Hoje nós temos 80% da população brasileira nos grandes centros, nas cidades super inchadas, e 20% na zona rural. Nós estamos invertidos. Nós estamos muito juntos. Alguns experimentos de pesquisadores da área do comportamento, com ratos, que não são muito diferentes do comportamento nosso, dá para ver às vezes no noticiário, pegaram uma caixa e colocaram vários ratos dentro daquela caixa, uma caixa grande. E com alimento, com tudo para os ratos. Os ratos ficavam lá no seu canto, quietinho. E eles começaram a encolher a caixa, a reduzir o espaço da caixa, com o mesmo número de ratos. Ou seja, o espaço ia ficando cada vez menor. As tensões entre os ratos começaram a aumentar, eles começaram a ficar nervosos. Ao ponto de, quando chegou o espaço a ficar bastante curto, começarem a brigar e a se engalfinhar uns com os outros. Porque muitas personalidades dentro de espaços curtos cria naturalmente um estado de tensão que acaba gerando em agressividade. Então, são áreas da pesquisa do comportamento. O comportamento de manada, ele foi tirado desse comportamento das manadas de animais. Não sei se vocês gostam de ver National Geographic e Discovery. Eu gosto muito de ver esses canais, que a gente aprende bastante, tem muita coisa interessante sobre comportamento, inclusive. E eu gosto de estudar comportamento. As zebras, eu gosto de ver zebra, porque zebra é um troço interessante, que é aquele burro com código de barra. Todo cheio de código de barra. Elas vivem assim, todas juntas. Aquilo é defesa, porque a zebra é o alimento preferido do leão. Mas o leão, ele tem a vista curta. Ele tem a vista muito curta. E o coice da zebra é capaz de deslocar a mandíbula do leão. E ninguém vai dar papinha para leão com mandíbula deslocada, ele morre de fome. E as zebras vivem ali juntas porque elas, por uma defesa, aquele código de barra das zebras confunde o leão. Ele não sabe onde começa e termina a zebra. Naquele rebanho, que é rebanho, é manada. Ele não sabe onde começa e termina a zebra. Então o leão fica muito preocupado em avançar sobre o rebanho, ou sobre a manada. Então as leoas que são as caçadoras, o leão não faz nada. Nada. Ele só fica esperando as leoas caçarem para ele comer. A primeira parte é dele.
Os machos são terríveis, né? Desde já do reino animal. Então as leoas, elas correm pelos flancos para assustar as zebras. E as zebras saem correndo. Mas na realidade, quem sai correndo são uma, ou duas ou três zebras. Todas as outras zebras saem correndo porque uma delas correu. E se você for lá perguntar para uma zebra ali no meio da manada, do rebanho, até hoje não se sabe o coletivo de zebra, se é manada ou se é rebanho. Existem várias interpretações sobre isso. Se você for perguntar, por que você está correndo? Não sei, todo mundo correu, eu corri também. Isso é o comportamento de manada. Um faz, todo mundo faz também. Eu trabalho ali na Saara. Só abrindo um parênteses. E agora tem lá, de vez em quando, umas lojas lá que colocaram lá, roupa da Suelen. Eu praticamente não vejo televisão, não tenho muito tempo para isso. Eu não sei quem era a Sueli, não sabia quem era a Sueli, mas tem um amigo meu que almoça comigo que eu perguntei a ele, que é noveleiro, quem é a Sueli? A Sueli parece que é uma piriguete, é uma artista que faz uma piriguete numa novela, e daí da televisão. E agora tem a roupa da Sueli. Eu fico imaginando que aquela roupa deve estar vendendo bastante. Muitas pessoas devem estar se vestindo igual a Suelen. Isso é comportamento de manada. A televisão, ela explora muito isso da gente. Ela utiliza muito esse recurso. A mídia e o marketing. O marketing é magia negra. Eu sei que tem muitos estudantes de marketing, mas marketing é a ciência da magia negra. É de transformar uma coisa absolutamente desnecessária em algo absolutamente imprescindível para a nossa felicidade. Essa é a função do marketing. Criar necessidade. É claro que existe o marketing do bem, mas o marketing do mal é esse. Transformar uma caneta ou uma panela, é só olhar um canal de TV a cabo, desses de canal de vendas, que vocês vão ver aquele ritmo acelerado, daquela panela fantástica, magnífica, maravilhosa, que ela faz o que qualquer panela faz, mas do jeito que aquela pessoa trabalha aquilo, aquela panela fica sendo uma necessidade da nossa casa. E nós somos profundamente infelizes ou fracassados se não tivermos uma panela daquela dentro da nossa casa. E junto com aquela panela vem uma caneta, que é lanterna, canivete, dicionário e um livro com 500 receitas que você não vai usar nunca, porque tem ali temperos que só existem no Afeganistão. Não dá para fazer. Junto com a panela. Vai nos envolvendo de tal forma que, se não tivermos algum antídoto, daqui a pouco estamos no telefone dizendo, quanto custa? E vem aquele preço caríssimo, mas é em 10 vezes. E aí daqui a pouco chega a panela, e é uma das ilusões do consumismo. Junto com a panela não chega a felicidade que a gente achou que tinha junto com a panela. Esse é o chamado comportamento de manada. Nós somos guiados pela mídia, nós somos guiados pelos governantes para tomarmos decisões que eles querem que nós tomemos, pensando que somos nós, que somos livres para tomar essas decisões. Não sei se eu estou me confundindo aqui. Pensando que estamos usando o nosso livre-arbítrio, estamos sendo guiados ou teleguiados para tomarmos as decisões que eles querem que nós tomemos. Esse é o chamado comportamento de manada. E quanto mais juntos nós tivermos, mais nós ficamos assim. Isso gera as duas grandes doenças do século: ansiedade e depressão. Nós vivemos permanentemente ansiosos, porque o ritmo é rápido. Já viram esses telejornais que passa a letrinha embaixo? Eu não sei, aquilo me dá uma agonia, porque ou eu escuto ou eu leio. Eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu não tenho essa habilidade de escutar e ler ao mesmo tempo. Ou eu leio aquela porcaria daquela letrinha, ou eu escuto o que a pessoa fala. Aquilo gera um estado de ansiedade. A gente vai ficando, meu Deus, e agora? O que ela falou? E o que passou aqui? E depressão. Porque nós não conseguimos ter tudo que a mídia diz, ou que o mundo diz, que é importante para nós sermos felizes. Então nós vivemos num estado de vazio, de uma incompletude. E no livro Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma reflexão de Kardec sobre a destinação da Terra e as causas das nossas misérias. Está no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai. É uma passagem de Jesus, quando ele, no Evangelho de João,
quando ele diz, no mundo tereis tribulações. Olha que coisa curiosa. No mundo, falando para os seus discípulos, vocês vão se apurrinhar. Tribulação é a apurrinhação. Não se turbe o vosso coração. Não entra na pilha. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então Jesus fala de que a terra é uma morada. Morada é onde habitam pessoas. Ora, se existem muitas moradas na casa de meu Pai, a casa de meu Pai é o universo, em sentido figurado. Pai, Jesus fez a transposição daquele Deus bíblico, terrível, negociador, parcial, Deus exclusivo de um povo, para Deus Pai. Ele fez essa mudança. Isso é uma das grandes revoluções de Jesus no conceito da divindade. Ele tirou aquele Deus terrível, o Deus temido, temente a Deus. Até hoje, eu gosto de ver plástico. Eu fico assim, fascinado pelos plásticos que colocam nos carros. Né? E tem uns assim, temente a Deus. E é curioso, porque ou a gente ama ou a gente teme. São dois sentimentos incompatíveis. Como é que eu posso amar a um ser que eu tenho medo? Temente a Deus era o Deus bíblico. Aquele Deus do Velho Testamento, para ser temido. Porque ele era extremamente parcial, temperamental. Que era a visão incorreta nossa de Deus. Jesus muda isso para Pai. Pai é aquele que acolhe, Pai é aquele que cuida. É aquele que corrige, sim. Mas corrige no sentido de, não de castigo, e sim no sentido de auxiliar, de colocar na rota, de dar o melhor. Então, Pai é Deus. Há muitas moradas na casa de meu Pai, ou seja, existem muitas habitações em outros mundos. Essa é a leitura. Isso vai contra o criacionismo, que até hoje é uma discussão impressionante, como até hoje nós temos em países evoluídos essa discussão do criacionismo contra o evolucionismo. O criacionismo é a visão bíblica de que Deus criou o mundo e colocou a terra como morada exclusiva da criatura humana. Ou seja, só existe vida e vida inteligente na terra. Criou ali Adão e Eva. E o evolucionismo fala que nós viemos de uma sequência do surgimento da vida em pequenas células, em pequenos animais monocelulares que foram se tornando complexos com o passar do tempo. E essa é a visão de Darwin. E até hoje nós temos uma discussão séria sobre isso. Nos Estados Unidos existem determinadas correntes do movimento religioso que impõem nas escolas ainda a visão do criacionismo, quando a ciência já desmontou essa visão há muito tempo. Hoje, gastam-se milhões de dólares por projetos financiados pela NASA. Não é por ONGs de pessoas, às vezes, alienadas, e sim da NASA, na busca de vida inteligente, de sinais de vida inteligente fora da Terra. Porque há sinais significativos de que exista vida inteligente fora da Terra. Não faz muito tempo foi mandada uma nave para os confins do sistema solar com informações sobre a vida na Terra. Ela foi com, dentro da nave, informações sobre formas humanas, matemáticas, a nossa linguagem matemática, algumas imagens do planeta, músicas. Eu só espero que não tenha mandado nenhuma música do Michel Teló, porque aí é que eles vão descobrir que não tem vida inteligente na Terra. Aí se eu te pego, já imaginou? Se um alienígena... não tem vida. Nesse planeta não pode ter vida inteligente. Né? Mas, de qualquer maneira, isso demonstra o quê? Que a ciência, no mínimo, tem fortes suspeitas de que exista vida inteligente fora da Terra. E se ela tem fortes suspeitas, é porque existem fortes indícios de que existe essa vida inteligente fora da Terra. A doutrina espírita e os espíritos já nos falaram isso há muito tempo. Que o universo não foi criado para o nosso bem-estar. Nós somos um planeta que é menos que um grão de areia numa praia imensa, na dimensão da galáxia. Não estou falando do universo.
Estou falando da galáxia. E a nossa galáxia, ou seja, nós somos um planeta pequeno, dentro de um sistema solar. O Sol é chamada estrela de quinta grandeza, ou uma estrela anã, hoje é conhecida mais como estrela anã, ou seja, uma estrela de quinta grandeza, dentro de uma galáxia que possui umas estimativas aí na faixa de 100 a 200 bilhões de estrelas, algumas delas significativas, a maioria delas significativas maiores que o Sol, ou seja, todas elas com seus planetas. Se nós temos de 100 a 200 bilhões de estrelas, nós temos trilhões de planetas, dentro de uma galáxia, que é a Via Láctea, que é uma das menores galáxias, das cerca de 300 bilhões de galáxias já conhecidas, dentro de um universo que hoje já se trabalha com o conceito de pluriverso, nem de mais de universo, dos chamados universos paralelos. Mas isso já é uma doideira que nem eles se entendem, quanto mais nós simples mortais. Então, de vários universos, o que dá a noção do que é infinito, de uma infinitude. Ora, parece uma coisa, um contrassenso só existir vida inteligente apenas na Terra. Matematicamente isso é impossível, porque numa série infinita, o surgimento de um evento, a probabilidade dele surgir de novo nessa série infinita também é infinita. Isso se nós entendermos vida como existe vida na Terra, dependente da molécula de carbono, que é o nosso caso, é a nossa vida, os seres orgânicos dependentes da molécula de carbono. Mas pode existir vidas em outros tipos de corpos dependentes de outros tipos de moléculas. Então, entendendo vida como nós entendemos, a possibilidade de existir, ou de existirem mundos semelhantes à Terra nas condições dessa vida orgânica, ela é infinita. Portanto, a possibilidade de existir vida inteligente como a Terra, humanos como nós, também é infinita nesse universo infinito. Então, a Terra é uma dessas moradas. E segundo a definição dos espíritos, é uma morada ou uma destinação de espíritos que, no seu processo de tomada de decisão, de fazer as suas escolhas, no uso do seu livre-arbítrio, o utilizaram de forma equivocada. Estão retidos ou detidos num espaço circunscrito para uma reavaliação dos seus valores. Reavaliar os seus valores. Nós, em determinados momentos do nosso passado, e também desta vida, nos equivocamos no uso do nosso livre-arbítrio. Então fomos cerceados, mais ou menos como um pai que busca que seu filho seja uma pessoa correta e educada. Cerceia, muitas vezes, o livre-arbítrio do seu filho, no sentido de levá-lo a compreender a responsabilidade das suas ações e qual seria a ação mais correta e adequada. Imaginemos que tenhamos 2 filhos e que um desses filhos, 10 anos de idade eu considero que já possa ter algum tipo de responsabilidade. Que a gente possa dizer para um filho de 10 anos de idade, dar a ele uma nota de 5 ou 10 reais e dizer, vai ali na padaria e traz pão e leite, algo do gênero. A padaria é ali perto. E ele vai na padaria e não volta na hora que a gente acha adequada. Vai procurar, está jogando bola e gastou tudo em Coca-Cola ou em figurinha ou coisa que o vale. Bom, essa criança, ela não tem responsabilidade. Na próxima vez eu não posso mais, como pai, mandá-lo à padaria. Eu vou ter que, de alguma forma, responsabilizá-lo pelo que fez. Ou descontar o dinheiro da mesada, alguma coisa ele terá que ser responsabilizado. Porque se eu permitir, ou se eu continuar a dar dinheiro para ele e ele continuar a fazer isso, daqui a pouco eu estou criando um monstro. Se nossa filha de 14 anos diz que vai na casa de uma amiguinha para uma festinha, acho que é bastante provável que a gente tenha que ir e levar. Não deve deixar ir sozinha. E se deixar ir sozinha, tem que estabelecer uma hora para voltar. Porque se não voltar naquela hora, ela
vai passar algum tempo sem ir a outra festinha, ou sem usar a internet ou algo que o valha. Isso são medidas de correção, para que aquela criança possa assumir, pensar na responsabilidade dos seus atos e ela possa refletir de que ela pode ser livre, mas essa liberdade tem limites. Nós somos espíritos crianças. Nós somos espíritos muito jovens, comparados com espíritos muito mais avançados. Nós somos espíritos ainda no processo de aprendizado do uso do nosso livre-arbítrio. E muitos de nós cometemos equívocos. Nós somos inseridos em corpos de carne para sermos estimulados a tomar decisões. A finalidade de uma encarnação é estimular o espírito a desenvolver o seu potencial intelectual e moral que ele possui em germe, mais ou menos como se estivéssemos sendo semeados. Eu gosto da imagem da semente, eu me repito muito, mas eu acho que ela é uma imagem, é uma metáfora bastante interessante. Quando nós pegamos um caroço de tangerina, eu gosto de tangerina, por isso eu uso a tangerina. A gente, quando olha para um caroço de tangerina, o que a gente vê ali? Basicamente, um caroço de tangerina. Não se vê uma tangerineira em miniatura. O que a gente vê é um caroço de tangerina. Se pegar uma lupa, nós vamos ver o quê? Um caroço de tangerina grande. Nada mais do que isso, porque ele continua sendo um caroço de tangerina. Bom, se eu pegar aquele caroço de tangerina e colocá-lo numa almofada de cetim, no ar refrigerado aqui no Rio de Janeiro, hoje não precisa de ar refrigerado, mas no ar refrigerado, quando é que esse caroço de tangerina irá virar uma tangerineira? Nunca. Mas a gente sabe que ali dentro tem todo o potencial de uma tangerineira. Ele só precisa do estímulo externo. Então ele vai ter que ser semeado, enterrado, buraco lá na terra, e vai ter que ser tampado esse buraco, regado, adubado, condições que parecem ruins. Perguntar, cara, o tangerina está confortável? Ele deve estar horroroso aqui embaixo. Está escuro, está quente, está úmido. Mas ali, naquelas condições, o que ele vai fazer? Vai pegar os nutrientes, o estímulo externo e vai começar a buscar a luz do sol através do calor da terra. Ele não tem nem como se orientar, ele vai pelo calor. Aí começa a surgir aquela plantinha e ela começa aquele caule. Mas existem algumas plantas que começam a envergar. Já repararam nisso? Pau que nasce torto morre torto? Não. No nosso caso, sim. O que acontece com a planta que vai certinha? O agricultor vai regando normalmente. O que acontece com a planta que enverga? Ele bota uma estaca do lado, amarra a planta para modificar o curso da planta. Ele cerceia o livre-arbítrio dela, porque ela está indo para o lado errado. E aquilo vai ser ruim para ela. Mais à frente, ela vai ficar toda torta, ela vai ser uma péssima tangerina, ela vai estar toda inclinada. Ela talvez não vá poder frutificar. Então, a benefício da planta, o agricultor vai lá e corrige, cerceia, bota uma trava, amarra a planta deve ficar invocadésia. Por que você me amarrou? Não estou entendendo. Porque você tem que ir para lá. Pois eu quero ir para lá, mas para lá está errado, tem que ir para lá. A lei faz mais ou menos isso conosco, porque nós somos caroço de anjo. Ao invés de caroço de tangerina, nós somos caroço de anjo. Nós somos um anjo em potencial. Nós temos todo o potencial para nos transformarmos em anjo. Isso a doutrina espírita nos fala. Nós fomos criados para sermos felizes, ou seja, a chamada angelitude. Nós estamos na etapa final da chegada da angelitude. Olha que coisa legal. Nós já transitamos pelos diversos reinos da criação, entramos na fase de humanização. Da fase de humanização, o passo seguinte é a angelitude. Só que nós somos ainda espíritos muito jovens, não compreendemos isso. E muitas vezes nós temos que ser cerceados. Às vezes até aquela muda tem que ser trazida dali e colocada num local especial, num viveiro especial, para que ela possa ter a possibilidade de um dia mais à frente, ela voltar a ser uma muda correta, uma árvore correta. Nós somos espíritos assim, transplantados, num corpo de carne, sendo estimulados, mas muitas vezes com o nosso livre-arbítrio cerceado. Cerceado por quê? Porque nós tomamos decisões equivocadas. Porque nós permitimos que outros tomem decisões por nós. Nós temos um código de valores equivocado. Nossos valores
estão, de uma certa forma, muito equivocados. Nossos valores são materiais, nossa visão é curta, é estreita. Ela é praticamente toda focada no prazer, na satisfação do corpo. Muito pouco focada nas questões espirituais. Mas muito pouco. E é por isso que nós sentimos esse vazio, essa angústia. Porque os sentidos nunca se satisfazem. Não existe a menor possibilidade de nós satisfazermos nossos desejos, porque logo se virão desejos maiores. Nós podemos satisfazer necessidades. Uma das maiores personalidades do século passado, Mahatma Gandhi, que é sempre citado, mas é para ser citado mesmo pelo exemplo que disse, ele disse que a terra é suficiente para fornecer alimento e sustentar todos os homens, nas suas necessidades, mas não na sua ganância. E nós somos focados em ter, porque dentro do nosso mundo, dentro do nosso código de valores, ter é sinônimo de status, ou parecer ter. Já que não dá para comprar da grife, compra o genérico lá na Uruguaiana, lá no camelódromo. Nós estamos sempre buscando parecer ter, ou nos complicando na nossa vida, na nossa qualidade de vida, nos endividando para mostrarmos que temos ou parecemos que temos. E é esse código de valores equivocado, voltado basicamente para o sensório, voltado basicamente para a satisfação de desejos. E lembrem, a mídia trabalha sobre desejos. Ela busca transformar desejos em necessidades. É essa a finalidade do marketing consumista. E o consumismo, ele tem 3 grandes armadilhas, no dizer do jornalista André Trigueiro. Uma é que para eu mostrar que tenho, eu tenho que ostentar entre os que não têm. Eu não posso mostrar que eu tenho entre os que têm. Eu só posso mostrar que tenho entre os que não têm. Então é a ostentação. Parecer melhor do que para o que não tem. A segunda grande armadilha do consumismo é que cada objeto que eu compro, que eu tenho comigo, neste objeto está um pedaço do planeta, da energia e da matéria desse planeta. Da energia que foi usada para fabricar esse objeto e da matéria que compõe esse planeta. Energia finita e matéria finita. Nós não somos, os nossos recursos naturais são renováveis, mas não são infinitos. Então, quando eu pego esta caneta e não faço ela circular, ou apenas comprei esta Mont Blanc, dá para perceber que é uma Mont Blanc, está disfarçada para não me roubarem, tá? Esta Mont Blanc, de ouro, que custou alguns milhares de dólares, tá? Para ostentá-la, mas aí eu fico preocupado, porque essa Mont Blanc é de ouro. E se eu botar essa Mont Blanc de ouro na rua, vão me roubar. Então o que eu faço com a Mont Blanc de ouro? Guardo no cofre. E ela está parada. Eu peguei um pedaço do planeta e coloquei lá dentro. E tem pedaços do planeta em todas as nossas gavetas, armários, todos os nossos lugares que nós guardamos e não fazemos circular, não fazemos gerar. Isso está nos levando a já sacar no vermelho 30% a mais do que a capacidade que a Terra tem de renovação dos seus recursos naturais. Ou seja, talvez ainda nesta nossa geração, de todos nós ainda soframos as consequências do nosso consumismo, do nosso gasto desenfreado, ou da nossa retenção desenfreada de recursos naturais na nossa gaveta, ou nos nossos armários. E temos muita dificuldade de nos livrarmos deles. A terceira, depois eu vou voltar nisso mais um pouquinho. A terceira grande ilusão do consumismo é achar que levando um objeto para casa, eu já falei isso, nós estamos levando felicidade. E nós não estamos levando felicidade, nós estamos levando talvez facilidades. E o nosso modelo comportamental, ele está todo focado nisso. Em ter, parecer ter.
em reter, em ostentar. E é preciso que nós comecemos, e essa é a causa das nossas misérias terrenas. A nossa péssima forma de distribuir, a nossa péssima forma de dividir. E é preciso então que a gente comece a fazer um processo de reavaliação, que o cristão, ele necessariamente precisa fazer, porque a proposta do Cristo, ela é invertida. Ela não fala em ter, ele se utilizou das pessoas mais simples para divulgar a sua mensagem, transformou aqueles homens pescadores, homens simples, a maioria ignorantes, analfabetos, em divulgadores. Ele era seguido por pessoas que eram vistas como párias na sociedade, ladrões, prostitutas, malucos, doentes. E transformou a vida dessas pessoas. Transformou a vida dessas pessoas em pessoas felizes, em pessoas satisfeitas consigo mesmo. E é preciso que nós comecemos a perceber qual é o valor que está regendo as nossas vidas. Porque são os valores que nos dão a motivação. A motivação é uma palavra curiosa. Motivação é uma palavra composta. Isso aqui está meio ruimzinho. Deixa eu ver se eu pego outra aqui. Motivação. Que é o motivo para uma ação. Tudo que eu faço tem um motivo por trás disso. Todas as minhas ações têm um motivo por trás disso. Todas as minhas escolhas têm um motivo por trás disso. Estar aqui hoje. Estar aqui hoje é uma escolha. Nós vivemos numa cidade como o Rio de Janeiro, que é uma cidade que tem muitos atrativos. Uma cidade que tem muitos convites, muitas opções, muitas alternativas de escolha. Eu confesso a vocês, eu moro relativamente longe daqui, do outro lado da serra. Então, um trânsito ruim, chovendo e frio. Fui em casa pegar o carro, eu olhei para o celular, pensei no Gilson, no Gilberto. Assim, está frio, está chovendo, ainda vou pegar um belo do engarrafamento. Acho que eu tinha todas as desculpas para não vir. Mas existe o compromisso, existe o valor do compromisso. Ainda que outras opções pudessem ser feitas. E a minha mulher ainda falou, vou fazer uma sopinha e vou tomar com vinho. Eu falei, tá ótimo. Né? É tudo que eu precisava de incentivo, né? Para vir. Né? E vim. Só que a sopinha e o vinho meu, eu estou esperando na volta, não tem problema. Só posterguei. São as nossas escolhas. Cada um de nós está aqui por uma razão. Essa razão é o valor. Entre todo o leque de opções que nós podíamos fazer as nossas escolhas, nós fizemos esta. Estar aqui. Porque esta, por alguma razão, em cada um é diferente, certamente, é a que teve o maior valor. Porque se não fosse a de maior valor, não estaria aqui. Então, é a opção de maior valor. Isso nos motivou a essa ação. Esse valor, quando o valor está equivocado, a ação gera consequências negativas. Quando o valor está correto, a ação gera consequências positivas. E como é que eu vou saber o que está certo e o que está errado? Como é que eu vou distinguir qual é o valor certo? O que é certo e o que é errado? E isso é extremamente complicado. Kardec nos coloca, lá na questão do 614, por ali do Livro dos Espíritos, a questão da moral, que é a regra do bem proceder. É saber distinguir o bem do mal. E optar pelo bem é um sinal de evolução moral. E aí o Kardec pergunta para os espíritos, e onde é que está escrita essa lei? O que é o bem e o que é o mal? Perdão. O que é o bem e o que é o mal? E os espíritos dizem, o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus. E o mal é tudo aquilo que está contra a lei de Deus. E aí Kardec diz, onde é que está escrita essa lei? Na consciência. Maravilha, parece que resolveu, mas não resolveu. Porque existem situações, ou existem escolhas, ou existem momentos em que é muito difícil distinguir o que é certo do que é errado. Existe um dilema na filosofia que é muito interessante. Eu vou trazer para vocês e vou complicar cada vez mais essa questão de certo e errado. Esse dilema é o seguinte: imagina um bonde desgovernado. Não é o bonde do Mengão, não. Tá? Um bonde desgovernado. Tá? Motorneiro no bonde desgovernado. Não tem freio. Ele não tem como avisar a ninguém, não tem como fazer nada.
À frente existem 5 trabalhadores nos trilhos. E ele vai pegar os 5 com o bonde. Certamente vai matá-los. Existe um desvio à direita, onde só tem um trabalhador. Se você fosse o motorneiro, o que você faria? Complicado. Bom, acho que a maioria diria, o trabalhador, é melhor pegar um do que matar 5. Tá? Mas aquele trabalhador é o seu irmão. O que é certo e o que é errado? Não tem resposta. Pior que isso, não tem resposta. Pior ainda o experimento. Não tem desvio. É um trilho único. Aquele trilho e os 5 estão lá. Você, indivíduo, está numa ponte em que tem um sujeito imensamente gordo que, se empurrar e derrubar na linha do bonde, ele faz o bonde parar. Não adianta dizer, não, eu pulo. Não, porque nós somos muito magros e não vamos conseguir. Eu estou vendo ali um camarada que está com medo de ser empurrado. Você é muito magro, você não adianta. Ah, não, eu vou pular e vou isso aqui. Não, não adianta, porque você não serve para parar o bonde. Somente aquele sujeito grande e gordo serve. O que você faz? Empurra o cara ou deixa o bonde pegar os 5? O que é certo e o que é errado? Talvez alguns digam, não, empurra, não conheço eles, né? Bom, agora vamos transformar o seguinte, aquele sujeito, ele é um carrasco nazista procurado. Isso facilita empurrá-lo ou não? Olha, são as situações, são dilemas filosóficos de certo e errado. O que é certo e o que é errado? Isso aconteceu, essa é a situação hipotética, mas isso aconteceu recentemente, num julgamento no tribunal americano, de uma patrulha, um sargento responsável por uma patrulha no Afeganistão. Ele estava com seu grupo de 3 soldados, ele mais 3 soldados, infiltrado nas linhas inimigas para fazer uma avaliação de uma aldeia onde se sabia estavam lá terroristas talibãs. Isso na visão do americano. Vamos tirar a área política da história. Tá? Então eles estavam lá, os 4, escondidos nas colinas, buscando fazer uma patrulha de reconhecimento para aquele grupo terrorista. Quando eles estão os 4 lá, passam 3 pastores de ovelhas, carneiros, perto deles, na direção da aldeia. E eles foram vistos. E eles ficaram num dilema. O que a gente faz? Não podiam aprisionar, não tinha como aprisioná-los. O que a gente faz com esses 3 pastores? Deixa eles irem? São talibãs disfarçados? Mata eles? Ficaram num dilema horroroso. Resolveram deixar eles irem. Bom, o que aconteceu? Os pastores foram descobertos, eles foram atacados, teve que vir um helicóptero de socorro, morreram 16 tripulantes do helicóptero, mais 3 da patrulha, só sobrou o sargento. Ele foi a tribunal militar. Se você estivesse no lugar do sargento, o que você faria? Pois é, olha que coisa curiosa, mas podiam não ser. Olha, não tem certo e não tem errado. Existem momentos que são dilemas. Na vida da gente também nós entramos em momentos de dilemas. Em que é muito difícil descobrir o que é o certo e o que é errado. Em abrir mão em tomar a decisão e sofrer as consequências dessa decisão. O que esse sargento disse no tribunal? A minha formação cristã me impediu de matar 3 pessoas que eu não tinha certeza que eram terroristas. A minha formação cristã me impediu. E ele pagou o preço disso. Pagou o preço disso. Provavelmente não vai mais ser militar ou coisa que o valha, vai sofrer as consequências disso. Mas ele pagou o preço disso. Talvez uma outra pessoa tivesse
Mataram. E talvez fossem inocentes e fosse a tribunal, por causa disso também aconteceu isso com outros. Não existe, às vezes, o limite do certo e errado, e em função dos nossos valores serem muito, às vezes, arraigados, fica muito difícil definir o que é certo e o que é errado. Isso é um grande exercício, e isso também é uma das causas das nossas misérias terrenas. Não tem a menor dúvida do que Jesus faria. Mas Jesus é Jesus, nós não temos ainda a evolução moral do Cristo. Nós ainda estamos num treinamento de uso do nosso livre-arbítrio. E quando nós somos treinados, nós muitas vezes somos levados aos limites da nossa capacidade de discernimento, da mesma forma que um atleta. Nós temos a Olimpíada aí, os atletas que vão competir na Olimpíada, eles estão sendo treinados nos seus limites, porque evoluir é superar limites ou limitações. Isso é evoluir. Evoluir é ficar na zona de conforto, não é evoluir. Fazer o que eu já faço, fazer o que todo mundo faz, é o que Jesus diz, isso não é, qualquer um faz. Fazer o que os outros não fazem, dar respostas diferenciadas, é evoluir, é superar limitações. O atleta que quiser subir lá no pódio, ele não pode repetir a mesma marca olímpica dele. Se o nosso Cielo, lá o César Cielo, quiser ganhar a medalha de ouro, ele não pode repetir a mesma marca, porque outros já chegaram nessa marca buscando, ele tem que superar isso. E isso exige esforço, isso exige sacrifício, isso exige abrir mão de. Isso exige sentir dor, porque evoluir é sentir dor. A dor é parte do processo de crescimento. É nadar contra a maré, contra a corrente. Vamos lá, Cielo, vamos tomar um chopinho com os amigos? Não posso. Porque se eu for tomar um chopinho, a minha marca talvez fique comprometida. Ele tem uma meta maior. Ele tem uma meta maior. Para nós, muitas vezes, é muito difícil perceber isso. Que nós temos, como cristãos ou como espíritas, uma meta maior. Se é que nós queremos nos dizer discípulos do Cristo. E tem um preço a pagar para isso. Tem um preço a pagar para isso. No mundo sofrereis tribulações. No mundo sofrereis tribulações. No mundo vocês vão ter apurriação. O preço é caro. O preço que o mundo cobra é caro. Porque ele é completamente invertido dos nossos valores. Nós cuidamos muito bem do nosso corpo, nós fazemos muito boas higienes no nosso corpo. Dificilmente algum de nós aqui não toma um banho, no mínimo, por dia. Não vai ao cabeleireiro. Isso para quem tem cabelo, eu não vou fazer o que no cabeleireiro? Mas cuida das unhas, cuida do seu corpo, faz exames periódicos. Qual de nós aqui não faz seus exames periódicos? Tenho certeza que a maioria de nós aqui conhece o seu tipo sanguíneo. Sabe mais ou menos como está o seu colesterol, triglicerídeos. Conhece o seu corpo, já fizemos vários hemogramas, já fizemos até tomografias, chapas, exames sofisticados, muitos de nós, na busca da saúde corporal. E os exames morais? Eu gosto de pensar em alguns exames morais. Alguém alguma vez já fez um orgulhograma? Um egograma? Um apegograma? Eu gosto muito do apegograma. Porque todo centro espírita tem bazar. Todo centro espírita tem bazar. Então vai ficar um exercício. Um exercício. Tá? Exercício íntimo, cada um faz do jeito que bem entender e só faz se quiser. Mas vou passar um exercício para vocês. Hoje, ao chegarmos em casa, abrir a porta do armário e encontrar uma peça para trazer para o bazar do centro na próxima reunião. Mal-estar, hein? Todo mundo quieto, calado, pensativo. Já está pensando naquela peça. Né? Porque tem aquela bolsa que foi a tia Gertrudes que deu. Sabe, a tia Gertrudes já reencarnou. Não se usa mais aquele tipo de bolsa, mas ela está lá, porque ela foi a tia Gertrudes. Tá? Tem aquela pantalona dos anos 70, que pode ser que volte. Aquela roupa, não sei se você conhece calorias. Calorias são os bichinhos que entram no armário à noite e encolhem as roupas. Já viram isso? Que quando a gente vai usar está encolhida. Não cabe. Isso caloria são esses bichinhos que entram lá. Aquela roupa já está 2 ou 3 pontos
abaixo do que a gente usa hoje. Mas quem sabe a gente emagrece um dia. E está lá a roupa. Como é que eu vou ceder essa roupa para alguém? Tá? O apegograma é isso. Fazer esse exercício. O que eu sou capaz de tirar? Eu tenho um amigo, ele não é muito bom da bola, vocês vão ver por quê. Mas é até que é interessante o esquema dele. Ele definiu o seguinte, nem sei como é que ele chegou a essa equação. Ele tem um determinado número de camisas, calças, roupa íntima e sapatos. Que ele disse, isso aqui é o que me basta. Também não sei quanto é. Então, toda vez que ele ganha alguma coisa, ou que ele compra alguma coisa, uma igual tem que sair, para não aumentar o número. E ele avisa, você é a próxima. Ele já diz para a camisa que ela vai ser a próxima, ela é a bola da vez. Ó, você é se ele ganhar alguma coisa, porque assim ele estipulou, assim eu não fico preocupado em ter coisas demais. Eu tenho o que eu acho que eu preciso. É um exercício interessante de apegograma. Eu não sei o quanto ele definiu, mas é um exercício interessante para não deixar muitas coisas paradas dentro do armário, retendo energia do planeta, que é necessário na circulação. Quando eu coloco aquela camisa que eu não uso mais na circulação, ela está sendo útil, então aquela energia está circulando. Mas quando ela fica retida no meu armário, quando aquele super ultra extrator de suco que a gente comprou no Shoptime, porque extraía suco em 2 segundos, mas a peneirinha levava 2 horas para tirar as coisinhas do furo da peneira, que a gente só usou uma vez, e botou aquele troço guardado lá, não quer nunca mais nem olhar para a cara daquele troço, aquilo pode ser útil para alguém, talvez para a cozinha do centro. Sei que a cozinheira vai ficar louca para limpar a peneirinha, mas de qualquer maneira, aquilo pode ser útil. Porque se estiver lá parado, é a energia do planeta que está presa. Então o apegograma é muito interessante, a benefício, inclusive, da nossa qualidade de vida do planeta. E o egograma, para a gente finalizar. O egograma também é muito bom. Ou deveria ser muito bom. Eu gosto muito de torta Floresta Negra. E no dia seguinte que ela está na geladeira, é que ela fica no ponto. Não é no dia que ela está ali, porque quando ela está em cima da mesa, vai perdendo gelo, então ela é boa guardada na geladeira. Agora, então você imagina o seu último pedaço de torta Floresta Negra, que você guardou na geladeira para comer no dia seguinte. Está lá. Quando você entra na cozinha para pegar aquele torta, quando você está com a porta da geladeira aberta e o pratinho na mão, entra a diarista ou a faxineira. E você com a porta da geladeira na mão e o pratinho na outra. Bom, isso é um egograma. Deu o tamanho do egoísmo. Quais são as opções que nós temos? Volta com o pratinho, fecha a geladeira, faz de conta que nada aconteceu. Tira o pratinho, dá para a moça, olha, sobrou um pedaço, fica para você. Divide. Ou come na frente dela e ainda diz, você não sabe o que está perdendo, está ótimo. São opções. O que nós faríamos? Essas são respostas íntimas. São esses valores que nós temos que nos prendem a um mundo como o nosso. Existem mundos, segundo os Espíritos nos falam, em que as pessoas são desprendidas, em que existe uma felicidade, a felicidade da segurança, onde o bem predomina sobre o mal. Nós vivemos num mundo em que o mal predomina sobre o bem, em que o bem predomina sobre o mal. Que são mundos que nós pudéssemos chegar neles, ou enxergá-los, já consideraríamos um grande ganho viver nesses mundos. Eu creio que a maioria de nós teve a oportunidade de ler ou ver o filme Nosso Lar. Que seria, digamos assim, interessante desencarnar e pegar um Nosso Lar de mundo de acolhimento. Seria? Eu fiquei preocupado com aquela sopinha. Porque era água, e não tinha nem um saleiro ali. Eu fiquei, se é que eu pego o Nosso Lar, eu vou ter problema com essa sopa, porque não tinha nem um salzinho, tinha que comer aquela água ali, mas talvez Nosso Lar fosse para nós, digamos assim, uma colônia de repouso, pelo mundo em que nós vivemos. E Nosso Lar é colônia
umbralina, nos limites do umbral, de espíritos sofridos ainda. Tem lá as câmaras de regeneração, espíritos ainda num estágio ou num patamar de evolução de espírito imperfeito. Nosso lar não é colônia de espíritos superiores. Superiores são os dirigentes, não a colônia. Os dirigentes, sim, estão em melhor posição, mas a colônia é de espíritos ainda necessitados de melhoria, mas uma colônia bastante legal e interessante para fazer uma estadia lá. Agora, imagina, se é que a gente tem a capacidade de imaginar, os chamados mundos superiores. Como serão esses mundos? Nesse universo que a gente olha, nessas estrelas que a gente olha. Quando a gente olha, pega uma noite escura, estiver aproximadamente 5.000 estrelas no hemisfério sul. Mais ou menos isso. Parece que vê milhares, centenas de milhões, não é, vê 5.000. Tá? Que são 5.000 visíveis. Mas são milhões, ou bilhões, ou trilhões de mundos, de sóis, plenos de vida, de inúmeras formas de evolução que ainda nos são desconhecidas e que nós estamos destinados a chegar a elas. Nós somos projetados para isso. Nós temos a semente do espírito feliz. O grande problema é que nós não estamos usando as nossas capacidades, que já possuímos, e portanto o rebelde é o que sabe o certo, mas faz o errado, faz aquilo que lhe é prejudicial. Quando você pega lá uma pessoa que fuma, e não estou fazendo terrorismo espiritual não, mas de qualquer maneira estou fazendo também um pouquinho sim. A pessoa que fuma não pode dizer que não sabe o mal que o cigarro causa. Porque está escrito no maço, as informações nos chegam com muita facilidade. Todo mundo sabe o mal que o cigarro causa. Mas quando a gente fuma por quê? Porque aquilo dá prazer e isso é uma rebeldia. Ah, parar de fumar é difícil? Claro que é. Claro que é difícil. Mudar hábitos, mudar valores, reformular, não é uma coisa fácil. No mundo tereis tribulações. Vai ter que lutar contra a maré. Vai ter que deixar de ser manada. Vai ter que correr para o lado oposto da manada. Vai ter que parar de botar o dedo no nariz quando o orador pede para botar o dedo no nariz. E perguntar-se, por que eu vou fazer isso? Por que eu vou comprar essa peça? Por que eu vou ter que comprar aquele carro? Já saíram os carros de 2013, em junho já estavam saindo os carros de 2013. Espera-se em agosto de 2014 e em setembro talvez de 2015. Porque do jeito que vai, já vamos chegar no final do ano com 2020. E isso vai gerando uma ansiedade. Por que eu tenho que entrar nessa pilha? O que me obriga a fazer isso, a não ser eu mesmo me permitir que isso aconteça comigo? São permissões que nós damos para que outros nos guiem. Jesus foi um revolucionário porque ele levantou uma bola. Se liga, pensa, toma decisão por você. Tem uma proposta aqui comportamental diferente. Olha para ela. Sai dessa manada e olha para essa proposta. Porque essa proposta aqui, eu te garanto, vai te fazer feliz. Tem 2000 e poucos anos isso. E até hoje a gente ainda tem muita dificuldade com essa proposta. Porque o que nos diz respeito mais de imediato ainda tem um valor maior do que aquilo que diz respeito à nossa felicidade como espírito. E eu estou falando para espíritas, para pessoas que já estão voltadas para isso, já mostram um comportamento amadurecido, porque estamos aqui, já fazendo uma escolha de buscarmos a informação, já estamos envolvidos em movimentos voluntários, já trabalhamos na busca de transformar esse mundo num mundo melhor. Mas talvez precisamos um pouco mais de ênfase em nos transformarmos em seres humanos melhores, em darmos demonstrações de que ser cristão é alguém que confia, tem fé, acredita e testemunha isso. E que Jesus possa nos abençoar esses esforços, que não são pequenos, mas são necessários e precisamos fazer. Paz a todos. Muito obrigado pela atenção.